Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos nesse momento aqui para buscar o Senhor. Eu estou aqui, o pastor Adson, Daniel está atrás da câmera aí. E o nosso objetivo é abençoar a sua vida. Membros da Igreja Presbiteriana de Mantena, membros da congregação do bairro Bela Vista, dos operários, também do Pires, alguns outros irmãos que porventura estejam assistindo, que Deus possa abençoar poderosamente. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que está lá no profeta Isaías, capítulo 40, verso 12 em diante. Texto maravilhoso que nos fala da majestade do Senhor. E diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prato forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, nem vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes ao Jacó e fala ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. O nosso Deus, queridos, Ele está no controle. Ele controla a história. O texto fala que Ele está sentado sobre a redondeza da terra. O Deus que servimos tem a rédea da história nas mãos. Pastorado está conosco aqui, também vai cumprimentar os irmãos. Graça e paz, irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós na manhã desse dia, dia do Senhor, dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Que o Senhor te abençoe e que esse seja um dia marcado pela paz do Senhor que excede todo entendimento, na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Vamos orar, depois nós vamos adorar o Senhor com o pastor Adson. Deus amado, nós te agradecemos por esse dia. Amém. Bendizemos o teu nome pelo privilégio que temos de poder estar na tua presença. Ó Deus, muito obrigado pelo cuidado eterno do Senhor para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem um controle da história nas tuas mãos. E nós queremos clamar ao Senhor. Abençoe cada um dos irmãos, cada um que está ouvindo essa palavra, esse culto nessa manhã. Sim. Que seja deveras abençoado pelo Senhor. Que o Senhor possa fortalecê-los, renová-los e trazer à memória o que lhes pode dar esperança. Aceita o nosso culto aqui, a nossa adoração,
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O livro dos Salmos sempre nos fala sobre a importância de rendermos graça ao Senhor por sua bondade, sua fidelidade. Nós louvamos a Deus pelo que Ele é, não simplesmente pelo que Ele faz. E a canção que nós vamos entoar ao Senhor nessa hora diz que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém. Vamos adorar a Deus, bendizê-lo na beleza de sua santidade. Grande é o Senhor E muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse Deus a quem amamos nos enviou o nosso Redentor, Jesus, aquele que por nós se entregou. Disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Certamente nesse tempo que nós estamos aí vivendo essa crise, essas situações, em muitos momentos nós nos sentimos sós, desamparados, mas é preciso clamar o nome de Jesus. Ele nos ajuda a vencermos esses tempos difíceis. É o nome de Jesus que traz paz ao nosso coração. É o nome de Jesus que transforma as realidades, por mais difíceis que elas sejam. Aleluia. Clame por Jesus nessa hora.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Ele é o motivo da nossa vida, da nossa alegria. Ele é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, sabemos que estamos em confinamento, em quarentena, e a orientação que damos para a igreja: permaneça em casa. Você que não tem necessidade de sair por algum motivo de trabalho, louvado seja Deus que as pesquisas já estão apontando que aquela curva de contaminação já está sendo achatada. Louvado seja Deus por isso. E esse era o propósito do confinamento.
Louvado seja Deus, irmãos, que não está sendo em vão esse tempo que nós estamos passando em casa. Graças a Deus, as pesquisas já estão apontando, estado de Minas principalmente, Deus está nos abençoando, que cada dia essa curva de contaminação está sendo achatada. E é por isso, irmãos, que nós estamos fazendo esse culto aqui, pelos meios de rede, para abençoar a sua vida. E tire tempo para cultuar a Deus na sua casa. Temos tido um roteiro de culto doméstico. O pastor Adson todo dia está preparando carinhosamente esse roteiro. Então, junte seus filhos, né? Salmo 127, tua esposa, os teus filhos ao redor da mesa. Todos os dias temos uma pastoral também, uma pastoral diária para abençoar a sua vida. A partir de hoje nós temos um relógio de oração. Foi criado um grupo com relógio de oração. Esse relógio de oração vai ser 24 horas de oração ininterruptamente. A Igreja Presbiteriana de Mantena, os irmãos das congregações, nós estaremos orando 24 horas ininterruptamente. Já tem um grupo criado, você já deve ter recebido a mensagem, está lá, relógio de oração. E como ele vai funcionar? Nós estaremos orando durante 24 horas. De meia e meia hora uma pessoa, de meia e meia hora uma família. Só você colocar o seu nome lá, você copiar, colar. Aí na hora que nós completarmos ali as 24 horas de oração, nós estaremos iniciando. Então vai ser meia hora cada pessoa, meia hora cada família. Então nós temos nesse tempo muito entretenimento, mas vamos tirar também para buscar o Senhor. Meia hora passa rápido, querido, meia hora de busca. A Escritura nos fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Olha o que diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos estar clamando para Deus estar sarando a nossa terra. O propósito desse grupo, querido, é orar pelas nações e orar pelo Brasil. Então coloque o seu nome lá, escolha um horário lá. Se alguém já tiver colocado naquele horário: pastor, eu quero participar nesse mesmo horário, você pode colocar o seu nome. Mas nós temos o propósito de preencher as 24 horas do dia. Está lá, grupo lá, relógio de oração. Participe. Pastorados tem uma palavra para nós agora nesse momento. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Amém. Nós vamos meditar na manhã desse dia no livro de Números, capítulo 21. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo de número 9. Livro de Números, capítulo de número 21, versículos de 4 até 9. Um texto que fala sobre a serpente de bronze, uma experiência aí, enquanto o povo estava no caminho do Egito até a terra de Canaã. A palavra de Deus diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra foi lida, ela é viva e eficaz, e ela pode nessa hora promover crescimento espiritual a todos nós nesse tempo que nela iremos meditar. Amém, Senhor. Oramos para que o Senhor fale ao nosso coração nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você, como eu, pastor Zé Geraldo, Daniel, já viajou, já fez viagens curtas, viagens longas, mas certamente você já teve um tempo de ter as crianças no carro. Alguns de os irmãos, né, já teve a oportunidade de viajar com criança no carro, e a pergunta que eles mais fazem na viagem qual que é? Já chegou? É o que eles mais perguntam. A cada 2 minutos eles vão perguntando sobre isso. Afinal de contas, é muito tedioso sentar no banco de um carro e ficar algumas horas. Quem já viajou
assim como eu, assim, ali pertinho, Aracaju não é tão longe assim, 1.300 quilômetros, passam rapidamente, numa viagem de avião, obviamente, né? Uma viagem de carro, nós gastamos aí mais de 25 horas para cumprir esse trajeto, às vezes, considerando as paradas e tudo que é necessário no caminho. Você já arrumou as bagagens para poder viajar e sabe que o trabalho que isso dá. Organizar a roupa de cama, as toalhas, as coisas todas. Quando a gente não está no hotel, é assim que funciona. Tem que levar absolutamente tudo. A princípio, a viagem é uma festa, mas pode ser que ela se torne um problema durante a nossa trajetória. O que nós observamos é que o texto que nós estamos aqui meditando nessa manhã, o livro de Números, ele conta a trajetória do povo de Israel desde da saída do Egito até a sua chegada na terra de Canaã. Algumas das experiências que o povo enfrentou na caminhada estão aqui presentes nesse livro. E você pode lembrar, então, nesse instante, que quando o povo saiu lá do Egito, eles estavam tensos, preocupados, sofrendo e clamaram a Deus que os livrasse. E o Senhor os tirou do Egito. E eles começam então uma caminhada, uma longa caminhada que durou 40 anos, para chegar então do outro lado, na terra prometida, a terra de Canaã. Porém, o texto nos diz, já no seu começo aí, que quando eles estavam no caminho, o povo se tornou impaciente. A impaciência pode se manifestar quando nós estamos fazendo uma viagem. E nesse tempo que nós estamos então vivendo de quarentena, de isolamento social, quantas vezes o tédio, a impaciência vai tomar conta do nosso coração, da nossa mente, as preocupações, as tensões. E nós temos que tomar muito cuidado nesse período. Afinal de contas, tornar-se impaciente pode nos levar a tomar decisões erradas, e essas decisões que não forem pautadas pela sabedoria, pela prudência, elas podem custar muito caro. E é disso que o texto então nos mostra. Depois que o povo se tornou impaciente, nós percebemos aí que eles começaram um processo de falhar contra Deus e contra o líder. Então a primeira lição que eu quero extrair desse texto é que quando você estiver impaciente, você precisa tomar cuidado com o que você pensa e com o que você fala. Observe o que o povo fez no versículo 5. A pergunta deles a Moisés foi: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Observe que quando nós falamos sobre alguma coisa, é certo que já passou pelo filtro da nossa mente, pelos filtros do nosso pensamento. E o povo então, de modo obstinado, murmurou. Olha a murmuração presente aqui. Nesses dias, você já deve ter murmurado das crianças fazendo barulho, das coisas que estão acontecendo, de não poder sair, das notícias que chegam e a gente não sabe o que faz. Ontem mesmo, pastor Zé Geraldo, fiquei feliz de manhã e triste de tarde. De manhã chega o decreto do presidente dizendo que a igreja era serviço essencial e que talvez nós pudéssemos então sair e voltar à igreja, às atividades, à comunhão da igreja. Eu falei, que bênção. Quando foi de noite, chegou a Justiça Federal dizendo, nananina não. Pode ficar em casa todo mundo, na igreja, é no isolamento social, o culto e a internet. Tiraram a gente dos serviços essenciais, então eu fiquei triste. E a vontade de murmurar que veio. Meus irmãos, tomemos cuidado com os nossos lábios. Tiago nos ensina, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. O povo ficou irado e murmurou contra a liderança. Murmurou contra Moisés e murmurou contra Deus. Observe que no meio da murmuração eles falam uma coisa terrível. Eles falam que Deus não estava mais cuidando deles com a providência. Pão e água são as coisas mais necessárias para a nossa vida, estão representadas aqui nesses dois elementos. E Deus sustentou o povo durante os 40 anos, de forma extraordinária e excepcional. Mas o povo começou a reclamar. Eu lembro para você aí, uns capítulos anteriores, você pode ler lá, quando o povo reclama que não tem carne. Capítulo 11, o povo diz assim, Moisés não tem carne. E Deus então envia carne para eles durante um mês inteiro, até, segundo o texto sagrado, sair pelos narizes. Deus está preocupado com as nossas necessidades e supre cada uma delas. Mas nós não podemos, meus irmãos, num tempo de dificuldade, achar que o Senhor não está cumprindo com a sua promessa de não nos deixar desamparados. Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Creia, é o Senhor que nos sustenta. Mas há aqui uma segunda reclamação, e essa acho que mais terrível que a primeira. Eles dizem que a nossa alma tem fastio desse pão vil. De que eles estão reclamando agora? Do maná.
Quando eles reclamaram que não tinha comida, Deus prometeu que enviaria o maná todos os dias. Eles estão aqui reclamando, murmurando daquilo que o Senhor tem feito por eles. Nós temos, infelizmente, esse mesmo espírito, essa mesma inclinação de reclamar da providência de Deus no tempo difícil. Então, cuidado com a impaciência nesse tempo de isolamento social, para evitar que você então cometa o pecado contra Deus, contra a sua liderança. Em nome de Jesus, que os seus lábios estejam fechados para dizer palavras que não sejam abençoadoras, e que em nome de Jesus você dobre os seus joelhos, clame ao Senhor por meio da oração, para que Deus na sua providência nos sustente nesse tempo difícil. Meus irmãos, nós percebemos então que agora o povo que pecou sofreu consequência grave desse delito. Observe que o verso 6 diz assim: então o Senhor, o texto diz que foi o Senhor que mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Quando nós erramos, irmãos, quando falhamos com o Senhor, só há um caminho a ser trilhado e traçado, que é o caminho do arrependimento e da confissão. O arrependimento é quando nós compreendemos que estávamos caminhando na direção errada e retornamos em direção a Deus. A confissão é o ato de tirar do coração, da mente, aquilo que foi feito contra o Senhor, e com os lábios dizermos ao Senhor da nossa falha. Isso o povo fez. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Quando nós erramos, é a segunda lição que quero aqui extrair, é necessário haver arrependimento e confissão. As serpentes aqui, que são apontadas aqui como abrasadoras, ela foi a praga que veio no meio do povo. Os estudiosos dizem que, na verdade, essas serpentes, elas estavam ali o tempo inteiro no deserto, e estavam ali, o povo sendo guardado pela mão do Senhor. Então, aqui, segundo os estudiosos, não há uma intenção de Deus em enviar a praga diretamente, mas de tirar a mão, de desviar o olhar por um tempo do seu povo e permitir que aquilo que já estava ali presente, que o Senhor estava guardando o povo nessa trajetória, atingisse o povo. As serpentes são abrasadoras, segundo a palavra do texto aqui, porque aqueles que sofriam a picada dessa serpente, que era mortal, como nós já vimos aqui, ela queimava, e por essa razão elas têm essa expressão, serpentes abrasadoras. Imagino que quando as primeiras pessoas foram picadas, alguém resolveu procurar fiocruz e saber se tinha antídoto para aquilo ali. Mas no deserto não tem fiocruz, não tem hospital, no deserto não tem sistema de saúde, não tem posto de saúde, não tem vacinação, semelhante ao que nós temos vivido agora. É sabido de todos nós, é certo, de que nós temos um sistema de saúde frágil, fragilizado, e se nós estamos no isolamento social, a princípio é para evitar que haja um colapso maior no sistema de saúde. A quem nós vamos recorrer se por acaso esse coronavírus, o Covid-19, chegar até a nossa porta, chegar na nossa casa? O que fazer? A quem nós vamos pedir socorro e direcionamento? Josias, um rei, se não me engano, diz assim, lá em 1 Crônicas 20:12, quando nós não sabemos o que fazer, os nossos olhos precisam estar colocados no Senhor. Mas a princípio aqui a circunstância era difícil, as serpentes estavam no meio do povo, e era necessário fazer alguma coisa para evitar a mortandade. Nós temos um governo trabalhando a nosso favor para a proteção do nosso povo, mas nós temos também um inimigo que está aí perto da sua casa. Quem pode te guardar, quem pode me guardar, guardar a minha família, a minha mãe em Aracaju, meu avô em Vitória da Conquista com 97 anos, a avó do Sim, Belo Horizonte, com quase 90, é o Senhor. Amém. Quem pode guardar os nossos idosos, nossos pais e mães, aqueles a quem nós estimamos, aos irmãos da igreja, que estão aí na faixa de risco, muitas vezes preocupados e tensos com essa situação, é o Senhor. Nós precisamos contar com a proteção do Senhor em tempo inteiro. E observe que o que fez com que a mão do Senhor, que protegia o povo, fez com que eles ficassem por um tempo desprotegidos, foi o pecado. Quando nós pecamos contra Deus, quando nós pecamos contra a nossa liderança, é preciso pedir perdão ao Senhor, é preciso nos arrependermos, é preciso confessar ao Senhor e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. A atitude do povo foi chamar Moisés e pedir: Moisés, ora por nós. E o texto diz que Moisés, com todo amor, toda dedicação, orou pelo povo. Não era a primeira vez que Moisés fazia isso, que em meio a problemas que o povo enfrentou, Moisés orou e intercedeu pelo povo de Deus.
E louvado seja o Senhor por sua providência, porque Ele nos perdoa os pecados e nos sara, nos cura, nos restaura, como diz aí os versos 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Quando nós estamos enfermos e doentes, o que nós mais precisamos é de fé e obediência. É isso que o povo aqui vai manifestar, e a terceira lição que quero está aí do texto. Quando nós estamos passando por dificuldade, é necessário termos fé e obediência. Observe que Moisés obedece à instrução de Deus imediatamente. E ele faz então uma serpente semelhante àquela que estava ali assolando o povo. Numa atitude de fé, ele a ergue sobre uma haste. E agora ele dirige uma mensagem ao povo. Olha o que Deus mandou dizer. A mensagem que tenho do Senhor para vocês é preciso olhar para a serpente de bronze. Se ela estava numa haste, penso que ela estava elevada. E se ela estava elevada, quando alguém precisava elevar os olhos para mirar a serpente, mirava também no céu, o trono de Deus, de onde Ele governa e reina sobre tudo e sobre todos. Nesse instante, as pessoas podiam contemplar a obra de Deus. Como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Agora era necessário então, além de crer que só de olhar para aquela serpente seriam sarados, era necessário também obedecer à voz de Moisés. E fico imaginando, pastor Zé Geraldo, quantas pessoas teimosas têm tido esses dias. Eu tenho saído muito pouco, cumprindo o isolamento social, mas vez em quando, as poucas vezes essa semana, se não me engano, foram em número de 4, todas as vezes eu encontrei um povo de cabeça branca na rua. É impressionante como muitas vezes nós não obedecemos àquilo que está sendo dito. Às vezes nós até cremos, mas nem sempre obedecemos. É preciso que você compreenda, é preciso obedecer aquilo que está sendo proposto, especialmente pelo homem de Deus. Moisés, o homem de Deus, disse: olhe, eu vou fazer a serpente, coloquei sobre uma haste, mas agora para ficar curado, você precisa olhar para ela. E as pessoas, quando olhavam para o alto, miravam o céu, viam o trono de Deus, e por fé e obediência, eles eram então restaurados. Meus irmãos, se nós precisamos, o que nós mais precisamos nesse tempo é manter viva a nossa fé, é obedecer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar para vocês 3 lições desse texto. A primeira delas: cuidado com o que você fala e com o que você pensa no tempo da impaciência. Pode ser que você já esteja entediado de ficar em casa. Eu também estou em alguns momentos, mas eu peço misericórdia a Deus e tenho evitado falar. Faça assim também. Se porventura você perceber que alguma coisa chegou na sua casa por causa de pecado, é hora de confessar ao Senhor, se arrepender e retomar o caminho de estar com o Pai. Terceiro lugar, é necessário reagir às circunstâncias com fé e obediência, crendo que o Senhor é conosco. Sabe para onde esse texto aponta? Eu quero ler com você João capítulo 3, para você perceber que muito mais grave do que ser picado pela serpente, fomos nós, homens, tomados pelo vírus do pecado. Observe o que diz aí. O capítulo 3, 14 e 15. João 3, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos que nos assistem, certamente, se nós tivéssemos o mesmo cuidado, o mesmo trato, no tocante à nossa vida pessoal, à vida espiritual, no tocante a não pecarmos, como temos tido contato com o vírus, o inferno já tinha ido à falência. Uma das coisas que tem me chamado a atenção, pastor Zé Geraldo, eu tenho ficado feliz quando eu vejo isso, é que eu estou compreendendo que o Senhor freou um pouco o pecado da humanidade esses dias por meio dessa quarentena. Lugares que ficavam abertos, onde havia prostituição, drogas, bebedice, toda sorte de pecados, estão fechados. Não é mais público, ainda que alguns estejam fazendo as coisas às ocultas, mas não estão nas ruas mais.
não é possível ficar nas ruas. O lugar mais seguro é a casa. Mas se levassem a sério essa questão da quarentena, do isolamento social, no tocante à vida pessoal, no relacionamento com Deus, em relação ao pecado, o inferno já tinha falido. Mas nem sempre assim o fazemos, infelizmente. Todos nós fomos infectados pelo pecado quando fomos picados pela serpente, que enganou a mulher, enganou o primeiro casal e nos relegou a essa situação que nós vivemos, influenciados pela natureza pecaminosa. Louvado seja Deus por Jesus. Louvado seja Deus pela fé que Deus nos deu para nele crermos e agora não estarmos mais debaixo de condenação, não estarmos mais escravos do pecado. Romanos 6,18 diz que uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Que você, meu irmão, minha irmã, creia que aquela serpente representava Cristo. E todos nós que olhamos um dia para Jesus, que olhamos para a cruz, recebemos dele salvação e vida eterna. E por isso que nós estamos tranquilos nesse tempo de isolamento. Por isso que nós não tememos, caso seja o princípio do fim mesmo. Afinal de contas, a nossa vida está segura nas mãos daquele que por nós se entregou. Eu queria que você recitasse comigo aí João 3,16 para encerrarmos aqui o culto desta manhã. Vamos recitar? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Amém, aleluia. Tome posse das bênçãos que o Senhor tem para você. Não murmure. Tome cuidado com o pecado. Tenha fé e seja obediente ao Senhor. E você será bem sucedido. Em nome de Jesus. Deus amado, nós queremos te louvar, porque a tua palavra é viva e eficaz. Amém, Senhor. E o Senhor pode transformar as realidades, por mais difíceis que estejam, por maior que seja a praga que venha sobre nós. O Senhor é poderoso para fazer com que ela cesse com uma só palavra. E nós oramos para que o Senhor guarde o teu povo nesse tempo. Amém, que em nome Senhor. de Jesus, ó Deus, nós confiemos no Senhor. Tenhamos fé, obedeçamos a tua voz e assim sejamos bem-sucedidos. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, guarda a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Continue firme, olhando fitamente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Querido, que o Senhor possa te abençoar. Fica firme. Acompanhe aquilo que nós temos colocado diariamente, através de mensagens, de pastorais, roteiro de culto, e participe também agora desse relógio de oração. É tempo de orarmos, irmãos, é tempo de colocarmos a nossa boca no pó, pedirmos misericórdia do Senhor e pedirmos perdão ao Senhor. Estava compartilhando hoje com um colega pastor que a ciência, os médicos, os governantes, já reparou que ele não entra num acordo? Eles não estão entrando num acordo, não. Sabe por quê, querido? É tempo de buscar o Senhor. Quem é dono da situação é Jesus, quem é dono da história é o Senhor, Ele está no governo, e é tempo de nós falarmos menos e buscarmos mais a Deus. A resposta vem do alto, o governo vem do alto, quem comanda a terra é o céu. Lá em Lamentações, capítulo 3, nos diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Talvez seja o tempo de buscarmos mais a Deus. Convidar o pastor Adson para tocar para nós o hino 108. Eu acho esse hino lindo demais, e ele foi matéria da nossa pastoral hoje, e nós vamos nesse momento adorar o Senhor com esse hino de número 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus.
embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A nossa expectativa, a vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Aleluia. Meu querido, que Deus te abençoe. Você tem um domingo abençoado na presença do Senhor. Dias de paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, a paz que o homem natural que não tem Jesus não conhece, essa paz do príncipe da paz possa invadir o seu coração e a sua mente. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por esse tempo de culto ao Senhor. Que o Senhor possa aperfeiçoá-lo através daquele que nós fitamos e olhamos, que é o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abençoe cada um dos nossos irmãos. Oramos pelos irmãos da Igreja Presbiteriana de Mantena. Sim, Pai. Pelos nossos irmãos das nossas congregações ali do bairro Bela Vista, dos operários do Pires. Oramos, Deus, pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo nessa manhã. Que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor possa estar sobre eles. Sim, Pai. Guarde-nos, Pai, livra-nos do mal, Sim. dá-nos saúde física, mental, psicológica, emocional, saúde moral e espiritual. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo possa estar sobre cada um desses irmãos e cada um dos seus familiares, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.